Paulo, acho que um ponto importante, enfim, para a gente terminar a nossa conversa aqui, é o seguinte: se a gente tivesse a máquina do tempo, voltasse 5 anos atrás, e alguém me falasse o que o Brasil ia fazer nos próximos 5 anos, eu ia falar, esse cara é louco, tem que ser internado. Mas um governo que veio de um processo de impeachment, a gente começou a mudança do crédito subsidiado, fez a reforma trabalhista, começou um debate da Previdência, começou uma discussão, enfim, uma série de mudanças estruturais. Aí vem um governo sem base política, faz uma reforma da Previdência que o Brasil não conseguia fazer há 20 anos. Coloca marco regulatório no setor de gás, marco regulatório no setor de saneamento, começa a fazer uma série de mudanças na relação governo federal com estados, reformula o regime de recuperação fiscal. O desequilíbrio fiscal do Brasil, de alguns estados, se tornou tão profundo que eles não têm como fazer um plano de ajuste fiscal em 5, 6 anos. E aí o regime de recuperação fiscal foi reformulado, aprovado no final do ano passado, que agora é um plano de 10 anos, com uma série, enfim, de benefícios, que a gente teve até, inclusive, de aprender como a nossa justiça funciona. Qualquer programa do Brasil que a punição é tudo ou nada, por exemplo, um governo tem um plano de ajuste fiscal, um Estado, e ele não cumpre, ele perde todos os benefícios, não funciona. Não funciona porque aquele governo vai entrar na justiça e vai ganhar. Então, a gente reformulou o regime de recuperação fiscal por sua orientação nessa lógica de benefícios. Olha, você vai ter um plano de 10 anos. Se você for cumprindo tudo, o plano é 10 anos, mas se você for descumprindo, você vai ter uma penalidade que você volta a pagar a dívida mais rápido. Esse é o novo regime de recuperação fiscal, que eu tive a boa surpresa conversando com a economia, que o Rio Grande do Sul está quase assinando, Goiás, Rio de Janeiro vai assinar. Então, isso é uma maravilha, assim. Mas, novamente, o que o Brasil fez, porque economista sempre procura circunstâncias ideais para fazer reforma. E eu olho o Brasil dos últimos 5 anos, não tinha nada ideal. Um governo com 9% de aprovação, que era o governo Temer, de um processo de impeachment, depois um governo Bolsonaro sem base política, e o Brasil fez muitas reformas. Olhando isso, eu fico otimista. Olhando isso, todo esse barulho que você fala, mas o que a gente está vendo são as instituições funcionando. O que a gente está vendo é que, num contexto muito longe do que a gente considera ideal, o Brasil fazendo várias reformas, e mesmo numa crise tão difícil, a gente teve, nesse primeiro trimestre do ano, um recorde de captação direta de empresas no mercado. A gente está indo para um saldo de balança comercial de 74 bilhões de dólares. O Brasil vai ter um resultado recorde de balança comercial, investimento direto externo, 50, 55 bilhões de dólares. Aos poucos, essa economia, enfim, vai se recuperando e, melhor, vai mostrando um futuro. Depende de nós, o que você sempre falou. Mas é isso, eu me lembro você conversando comigo, que lá na década de 80, 70, passeando na praia, encontrava o Roberto Campos, e vocês conversavam. Será que esse país tem futuro? Será que vai dar certo? Ele perguntava sempre assim, tem algum perigo de melhorar? Tem algum risco do Brasil dar certo? Era uma frase irônica dele, e ele dizia assim, a minha geração falhou, mas a sua vai consertar o Brasil. E eu já estava chegando nessa fase também de falar assim, tem algum risco de dar certo, Mansueto? Mas o interessante é que o seu raciocínio das condições institucionais é o que me animou a vir contribuir. Que eu acredito que nós temos a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O Banco Central Independente é algo que eu defendia lá no programa do AFIF, lá atrás, aceleração das privatizações, uma reforma previdenciária. Não adianta você pensar sozinho, você tem que sonhar todo mundo junto. O Brasil não estava preparado para esse sonho liberal. O Brasil tinha vindo de um regime militar, então a democracia era inebriante, era muito mais importante participar, mesmo que estivesse no meio de uma hiperinflação, do que pensar em como resolver o problema econômico. Então, o Brasil sofreu, mas o Brasil aprendeu. Não é como, de repente, foi na Argentina, que usaram a âncora cambial, estabilizou e depois explodiu tudo. Não foi assim, foi com um aprendizado, erro a erro. O Brasil aprendeu por tentativa e erro. Não é? Nós tentamos congelar preço, não funcionou. Sequestramos a poupança, não funcionou. Aí botamos juros na lua. Aí funcionou, a gente falou, está ótimo. Não, não está ótimo. Você trocou um financiamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Aí logo ali na frente estourou o câmbio. Aí você aprendeu a flutuar. Aí logo ali na frente o FMI falou, poxa, espera aí, vocês vão ficar com esse juro lá em cima, vai estourar tudo no fiscal. Aí nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Então é um aprendizado. Qual é o lado ruim disso? Leva tempo. Qual é o lado bom disso? É irreversível. Há um aprendizado.
Então, mesmo um governo sem todo o apoio, mesmo quando todo mundo percebe que está indo para o lado errado, junta todo mundo, faz um impeachment, faz uma reforma da Previdência e pergunta, dá para parar por aqui? Aí a população ronca, não dá não, faz mais. Aí tem que fazer um pouco mais, senão não ganha a eleição. Então, eu acho que é um aprendizado, é a sociedade aberta. Nós somos um país que tem hoje uma coluna vertebral forte. Nós temos flexibilidade, mas nós não trincamos. E eu apostei nisso quando eu vim. Eu apostei de que o Brasil não estava sob ameaça, a democracia brasileira. Ao contrário, ela ganhou um espectro de conservadores e direita que ela não tinha antes. Havia uma hegemonia de um lado só. Hoje ela é muito mais robusta. E nós não podemos descredenciar essas instituições atacando. Nós temos que ir aperfeiçoando as instituições. Então, a gente precisa aprender a perder a eleição, precisa reconhecer quem fez uma coisa certa, criticar o que fez errado. Não é criticar tudo ou elogiar tudo. Isso é parte da nossa maturidade. E eu estou muito seguro de que nós estamos no caminho certo.